Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Andrew Jumper Live. Uma alegria, um prazer estar aqui nessa noite para tratar de um assunto sobre o qual nós, pastores, recebemos perguntas frequentes. Qual é a melhor tradução da Bíblia? Não é? Danilo acabou de me falar exatamente sobre isso, que recebe essa pergunta e, na verdade, todos nós recebemos essa pergunta frequentemente. Afinal de contas, existem muitas traduções, versões, e muitas delas clamam assim, feitas, a melhor tradução, feita segundo os melhores manuscritos e por aí vai. Então, na tentativa de ajudar nossos irmãos que estão aí se achegando nessa noite para participar da nossa live, lembrando que você pode, de fato, participar fazendo perguntas, levantando questões, nós pretendemos, então, tratar desse tema, tratar desse assunto e desenvolvê-lo com vocês nessa hora. Para isso, trouxe dois irmãos que trabalham diretamente com essa área, com a preocupação de entender bem a Escritura e trazê-la com clareza para aqueles que a ouvem. Então, estão conosco nessa noite os nossos irmãos professores, o doutor Daniel Santos Júnior e o doutor Danilo Santos. Os dois são santos, mas são de santidades diferentes, né? Não são da mesma família Santos, mas estão aí conosco. O doutor Daniel trabalha muito especificamente na área de Antigo Testamento e o professor Danilo trabalha também com Antigo e Novo Testamento, dando alguns cursos conosco aqui no Andrew Jumper. Irmãos, colegas, por favor, deem aí seu boa noite para as pessoas que nos ouvem neste momento. Olá, boa noite. É um prazer estar com vocês. Espero que a live tenha, em alguma medida, a oportunidade de te ajudar a conhecer e confiar mais na palavra de Deus que está à sua disposição. Então, é uma alegria estar com vocês. Boa noite, é muito bom estar aqui de novo. Eu acho que é a segunda vez que estou aqui com vocês nessa live, mas tem sido muito bom. E, como Daniel, espero que isso seja de grande valia para os nossos irmãos que gostariam de saber mais sobre as traduções e sobre como é que nós avaliamos e compreendemos todo o processo de tradução, né? E como que isso pode nos ajudar também a ler as nossas Bíblias. Ok, algumas pessoas já estão aí fazendo algumas perguntas que a gente vai procurar avaliar aqui na nossa conversa, no nosso bate-papo. Enquanto as pessoas estão ainda chegando, você que já chegou, quero fazer alguns pedidos para você. Primeiro, se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, lembra de clicar o famoso sininho para que você seja notificado quando a gente entrar online, seja aqui no YouTube ou em outras mídias, você vai ser notificado e vai saber, então, que estamos na segunda noite, ao vivo, nas nossas lives, e todas as quartas pela manhã, nós estamos na devocional Andrew Jumper. Então, faça isso. Não deixe também de deixar o like, de dar o seu like aqui no vídeo, tá? É importante. E aproveita agora que a gente ainda não entrou no assunto, pega o link e compartilha nas suas mídias sociais. Você vai abençoar outras pessoas que vão poder nos ouvir aqui agora, conhecer o nosso canal e assim, então, entender um pouquinho mais sobre esse assunto das traduções da Escritura. Há algumas pessoas aqui falando esse assunto é muito importante, e de fato alguns já estão perguntando sobre as traduções, ou melhores traduções, e a gente então vai poder discutir sobre esse tema, sobre o assunto. E não esqueça também, à medida em que nós terminarmos aqui, de acessar, além de se inscrever nas nossas mídias e deixar o like, de acessar o nosso site,
cpaj.mackenzie.br. E lá você vai encontrar os nossos programas, o que o Andrew Jumper oferece, a nossa revista teológica, tem artigos lá sobre tradução de textos bíblicos, e também conhecerá os nossos processos seletivos que estão abertos. Nós temos programas com as inscrições abertas, você vai poder se inscrever, e quem sabe, em breve, muito breve, você já poderá estar estudando conosco. Vá até o nosso site cpaj.mackenzie.br. Sem mais delongas, então, vamos lá ao nosso tema dessa noite. Nossas versões da Bíblia em português são confiáveis? Afinal de contas, temos várias versões, várias traduções. As editoras e a própria Sociedade Bíblica do Brasil e outras impressoras de Bíblia lançam versões várias. E aí, professor Daniel, professor Danilo, são confiáveis? Como é que a gente vai responder isso para o pessoal? Essa já é a pergunta inicial, essa, assim, direta? Então, essa é a pergunta geral. A minha pergunta é como é que a gente vai responder essa pergunta. Então, vamos lá. Vamos seguir o script aqui, não é? Na Sociedade Bíblica do Brasil, a gente tem várias traduções da Bíblia. É uma fonte só e tem várias traduções e versões. Afinal de contas, o que é uma tradução? Por que temos traduções? Olha, tem várias razões. Eu conversando com uma pessoa do ramo de publicações, eu nunca tinha atinado para um fator que justifica a existência de tantas traduções. E o fator é o seguinte: eu não tinha pensado, eu não sou do ramo de publicações e eu não tinha atinado para isso, mas toda editora ela precisa de autorização para usar um texto bíblico. Então, se ela quer fazer uma Bíblia de estudos, por exemplo, ou quer fazer um livro que cite muito texto bíblico, ela vai ter que pagar os direitos daquela tradução, correndo o risco de não poder fazer modificações. Então, é benéfico financeiramente para as editoras, cada uma, mudar um pouco alguma versão e ter a sua própria versão. Então, economicamente, é viável ter várias traduções e que não são assim tão diferentes uma das outras, né? Mas são diferentes o suficiente para ser chamada minha, né? Da sua editora, ela tem a sua versão. Então, essa é uma razão importante e que justifica, eu conversando com essa pessoa, eu entendi por que versões, digamos, você pega uma Bíblia Almeida século 21 e você pega a nova Almeida atualizada, você não vai ver tanta diferença como uma Bíblia de Jerusalém, né? Por que não? É porque são versões que já cumprem inicialmente esse papel, né, de ter a identidade e a liberdade de cada editora poder publicar as coisas com mais naturalidade. Então, isso eu colocaria a primeira razão, né, voltada, sem entrar na questão aí de melhores originais, nada disso, mas é muito viável financeiramente, dá mais liberdade e dá mais um vínculo, né, daquele texto com aquilo que as editoras querem, né, publicar. Que mais, Danilo? Bom, a pergunta aqui é: o que é uma tradução ou por que existem tantas traduções? Só para verificar aqui, qual que a gente está respondendo no momento, Mauro? Pode ser as duas ao mesmo tempo, fica tranquilo. Aqui é uma conversa, a gente atravessa com um assunto, vem com outro papo, não é? Tá. Por exemplo, Daniel citou João Ferreira de Almeida, ele citou Almeida século 21. Por que as traduções da Bíblia no Brasil, muitas delas têm esse nome, não é? Da onde surgiu isso? Talvez seja uma coisa importante para o pessoal aí que nos ouve entender, né? Sim. Então, João Ferreira de Almeida foi o primeiro a traduzir a Bíblia em português. Ele, se não me engano, fez isso antes ou mais ou menos no mesmo tempo que Lutero fez isso, só que ele era católico, certo? João Ferreira de Almeida era um padre, fez essa tradução,
para a língua portuguesa e foi o primeiro a fazer isso. Então, todas as traduções aí de Almeida, elas todas seguem nessa tradição lá de João Ferreira de Almeida, há uns 500 anos atrás, né? São aí de cerca dos anos 1600, a primeira Almeida 1681, a primeira que foi publicada de fato, né? Tá certo. E o que é uma tradução? Olha, uma tradução é algo que é necessário desde Babel, né? Desde a Torre de Babel. Nós precisamos de traduções, precisamos compreender o que alguém está falando, ou o que alguém está comunicando, quando nós não conhecemos a língua dele. Então, o tradutor é alguém que vai pegar uma comunicação aqui de uma língua e tentar fielmente transmitir a mesma coisa para outra língua. Qual que é o problema com isso? Muitas vezes as línguas têm formas diferentes de dizer coisas semelhantes, né? Então, por exemplo, em português nós temos várias palavras aí ou vários idiomas, expressões idiomáticas, que seria muito difícil de traduzir para qualquer outra língua. Imagine aqui, se você conhece outra língua, por exemplo, o inglês, como que você traduziria chutar o pau da barraca, né? Como que você traduziria até mesmo a palavra saudade? Saudade, a gente não existe em inglês, por exemplo. Como que a gente traduziria? Poderia ser o sentido que eu tenho quando eu sinto falta de alguém, ou poderia ser sentir falta de alguém. Qual dessas duas traduções é uma tradução melhor, né? E isso aí já nos mostra. Tradução é uma coisa difícil, é uma coisa que tem que ser feita se a gente quiser compreender a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, mas foi escrita originalmente em hebraico, aramaico e grego. Então, como que nós fazemos isso? Como que nós compreendemos essa Bíblia que foi escrita em outras linguagens, sem ter que aprender 3 outras línguas novas aqui só para entender a palavra de Deus? Isso, essa hoje à tarde, pensando um pouquinho sobre essa pergunta específica, né? Por que precisamos de tradução? É porque a gente não sabe as 3 línguas originais. Se a gente soubesse, não precisava, né? Mas como a maioria das pessoas não sabe, não entendem ou tem um domínio muito limitado, a gente precisa de traduções. O que mais, doutor Daniel? Isso aí, Mauro, você levantou um ponto, eu estava lembrando aqui. É uma característica do cristianismo. Eu não sei se é uma importante preguiça ou não, mas, por exemplo, religiões como o Alcorão, por exemplo, ele não é traduzido. Quem quer ler tem que ler na língua original. Tá? Então, essa ideia de traduzir um texto sagrado não é algo que todas as religiões fazem. E não é porque eles não dão conta, é porque eles não querem. Porque uma tradução, inevitavelmente, irá deixar a desejar em alguns aspectos, né? Mas coube ao Senhor querer que fosse traduzido, né? Nesse sentido, a primeira tentativa de traduzir alguma coisa da Bíblia foi muito tardia, né? A versão, a Septuaginta, né? Que foi traduzida em várias etapas por várias pessoas, né? Então foi uma tentativa porque se fez necessário. No Novo Testamento Jesus já citava, então, mas é curioso que as pessoas, às vezes, simplesmente assumem que a Bíblia tem que ser traduzida. Olha, poderia não precisar, né? É uma conveniência que a gente busca para ajudar as pessoas que não têm acesso à língua, mas a gente não pode se esquecer disso. Existem religiões ainda hoje que não traduzem porque creem que isso vai depreciar o conteúdo, né? E vai perder o conteúdo, né? Mas não é o caso do cristianismo, né? É interessante, Daniel, também, né, que se nós pensarmos aqui antes da reforma, justamente muito do que trouxe a reforma foi a necessidade de nova tradução, porque a tradução que se tinha era a Vulgata, era a tradução ao latim, só que ninguém falava latim, então era necessário, primeiro começando ali com João Wycliffe, depois João Hus, depois Martinho Lutero, certo? Vários homens que viram a necessidade de tradução para a língua comum das pessoas, disseram, olha, essa palavra aqui é a palavra de Deus, ela precisa ser comunicada
não somente aos sacerdotes que conhecem a língua, entre aspas, santa, mas para todo o povo, porque isso faz parte da nossa teologia, de que, como crentes, nós acreditamos que a palavra de Deus é a palavra de Deus para todos. Então, a tradução se faz necessária por causa disso. Isso, e até a grande comissão, né? Levar o evangelho até os confins da terra não implica em ensinar grego, aramaico e hebraico para todas as nações, né? Mas exatamente levar da melhor forma possível o conteúdo do evangelho que está na escritura como um todo. Então, nós temos esse evangelho, né, em todas as partes da Bíblia, e para uma compreensão completa desse evangelho, a gente precisa entender as partes da Bíblia, e aí então isso nos leva num espírito missionário a esse processo e a esse projeto. Inclusive, um dos maiores esforços que existem hoje ou no campo das missões são as traduções para povos indígenas, inclusive povos que têm línguas ágrafas, ou seja, línguas que não são escritas. Então, os missionários eles vão a esses povos, eles aprendem a língua, desenvolvem uma grafia para essas línguas e aí traduzem a Bíblia nesses idiomas, nessas línguas, exatamente para que o evangelho possa chegar a todas as nações. Então, E ainda ensinar o povo a ler na própria língua deles, né? isso aí, né? Eles criam uma grafia para a língua, entendem a grafia, entendem a gramática, criam a grafia, traduzem e ensinam a ler, né? Nessas línguas. Então, o esforço é muito grande, é um negócio fenomenal. A gente toma traduções da Bíblia, né? Assim, como sem importância, né? A gente, por exemplo, não sabe toda a história que está por trás dessas diversas versões da tradução original de João Ferreira de Almeida, né, ao longo dos séculos, né, até que ela chegasse aqui, e o esforço de produzi-la em escala e em massa, né, nos últimos anos na nossa língua, né? Então, basicamente é isso. Mais alguma coisa sobre o que é uma tradução? Eu diria, Mauro, que vale a pena a gente qualificar, quando a gente fala João Ferreira de Almeida, já não é mais a tradução de uma pessoa. É quase assim, é um estilo de tradução, né? Porque já tem tantas versões que são diferentes de João Ferreira de Almeida, né? Que foram necessárias, né? Por causa do tempo que já se passou. Então, você pega as versões da tradição João Ferreira de Almeida, você vai encontrar muita, não é pouca não, é muita diferença, e diferença mais, assim, graves do que a gente gostaria, né? Então, não é pouca não, mas é parte do mesmo empenho. Então, as sociedades bíblicas, elas mudam, né? Os seus estudiosos, os seus tradutores, as equipes, e a cada geração vai trazer, né, diferença, mas tudo é parte, vamos dizer assim, da franquia João Ferreira de Almeida. Então, eu acho que, né, nem vale a pena mais a gente bater nessa tecla falando a tradução João Ferreira de Almeida, porque já virou igual o McDonald's, tem em todo lugar, mas o sanduíche em cada um não é o mesmo, né? Então, eu estava olhando recentemente uma Bíblia que alguém me deu, que foi do bisavô, é uma Bíblia João Ferreira de Almeida, mais de 1870. E interessante, né? Como que a língua ela vai, né, se evoluindo, tomando formas diferentes, mas é João Ferreira de Almeida, né? Então virou realmente uma franquia, né? Que carrega por séculos, né, a verdade revelada nas Escrituras, né? Esse é outro aspecto importante, né? Entender que toda língua ela é dinâmica. Então, Exatamente. muitas vezes a gente pega o texto original, o texto hebraico, o texto grego,
e o aramaico, e a gente vai encontrar dentro do texto só do Antigo Testamento, quase que um proto-hebraico, um hebraico antigo e etc., um hebraico que vai sendo modificado, e entre os autores você vê uma dinâmica, né, ou diferentes dinâmicas da própria língua. Então, é importante entender, né, em João Ferreira de Almeida, por exemplo, uma tradução de 1870, a grafia, o modo, era tudo diferente, né? Então, óbvio, isso vai sendo sempre vai sempre seguindo essa dinâmica, né? Isso é muito importante de entender. Então, nós não temos um hebraico homogêneo, nem um grego homogêneo, e até as poucas partes da Bíblia, do Antigo Testamento, que são bem poucas mesmo, né, que são no aramaico, também não é homogêneo, né? Você encontra diferenças nessas pequenas seções. Então, é muito importante entender o valor de uma tradução e as técnicas que são necessárias para que a gente tenha uma ou mais traduções da Bíblia. Daí a pergunta: como é que a Bíblia chega até nós hoje? Por exemplo, hoje a gente valoriza muito, né, cada pessoa ter a sua própria Bíblia e lê-la, né, e anotar, sabe aquele sentimento que a gente tem, né? Olha, a minha Bíblia anotada, por anos eu anotei, eu sublinhei a minha Bíblia, e a gente não entende que aí no começo do século passado, falo aí dos primeiras décadas do século passado, as pessoas não tinham Bíblia. Não existia a Bíblia pessoal. Quando muito, tinha uma Bíblia em casa. E um pouquinho antes não tinha nem em casa, só tinha a Bíblia coletiva, nas comunidades, na igreja e assim por diante. Como é que a Bíblia chegou até a gente e por que hoje a gente tem essa abundância? Essa é uma história muito longa. Começando como você acabou de dizer, Mauro, né? Até mesmo lá no Antigo Testamento, com as cópias da lei. Então, nós temos ali, primeiro, o Pentateuco escrito, depois outros livros, certo? Que são adicionados aqui à Bíblia. À medida que a história da revelação vai progredindo, nós temos também uma progressão da própria revelação, né? Então, nós temos outros livros que são adicionados aqui ao cânon. Depois que todo esse cânon é formado, e mesmo assim, depois do cânon ser formado, nós precisamos ainda entender, certo? Como é que agora essa Bíblia vai ser divulgada? Podemos ver, por exemplo, que no Novo Testamento, Paulo pede os pergaminhos, né? Então, que pergaminhos? Pergaminhos de todo o Antigo Testamento? Não, ele não tinha um livro ali com todo o Antigo Testamento. Ele tinha alguns livros, talvez um pouco de Isaías, um pouco de Levítico, né? Um pouco de livros diferentes ali. Tinha esses pergaminhos, era o que se podia fazer naqueles dias, e mesmo assim era muito caro. Então, com o passar do tempo, aquilo que antes ficava nas sinagogas ou nas igrejas, que era uma cópia inteira, talvez, da lei, uma cópia maior ali da Bíblia, foi sendo transcrito. Na verdade, é muito interessante a gente ver que a explosão de cópias de manuscritos, a maior explosão de cópias de manuscritos que houve no no mundo antigo, foi com a vinda do Novo Testamento. Assim que o Novo Testamento começou a ser divulgado, nós temos manuscritos 1000 sendo propagados para todos os lugares agora, porque toda igreja agora quer ter um manuscrito, toda igreja quer ter uma cópia da carta aos Romanos, uma cópia da carta de Apocalipse, né? Então, isso vai se multiplicando, difundindo. Então, nós chegamos aí, mas mesmo assim, tudo isso foi escrito à mão. Então, só quando nós chegamos lá na Idade Média e na criação da própria imprensa é que isso que antes ficava nos monastérios, nas igrejas, essas cópias feitas à mão ficavam nesses lugares, agora sim começamos a divulgar livros e bíblias para um público maior. Agora outros conseguem adquirir suas cópias, mas
É um longo, longo processo. É verdade, isso mesmo. Eu estava pensando aqui, durante todo o período do Antigo Testamento e do Novo, se as cópias eram feitas à mão, então é óbvio que não tinha cópia para todo mundo, né? E é por isso que era valorizado a leitura. Então, eu creio que eu diria 99% de todas as pessoas que eram cristãs no Antigo e no Novo Testamento tiveram acesso à Bíblia ouvindo e não lendo. Daí, por exemplo, o texto hebraico ter sido necessário criar uma regra de acentuação tão complicada e complexa para preservar o modo de leitura com a entonação, com a pausa, com as ênfases necessárias. Por quê? Porque o único meio que se tinha de ter acesso à Bíblia antes da invenção da imprensa, para produzir em largas escalas, era ouvindo. Então, se o cara fosse ruim de ler, lesse de forma errada, aí fica muito complicado, né? Então, a Bíblia chegou até nós, então, por homens e mulheres de Deus que sabiam ler, tinham o coração preparado para guardar. E quando eu falo guardar, eu estou falando literalmente de memorizar longos trechos das Escrituras, para que pudesse, então, ser repassado para um grupo maior de pessoas. A gente tem, por exemplo, Esdras lendo a parte da lei, ele leu de manhã até meio-dia, né? Então, ele deve ter lido muito pouco, não deve ter lido nem metade do Pentateuco nesse período. Mas você não encontra, assim, pessoas como Esdras, que sentava debaixo de uma árvore, abria um manuscrito, deixa eu ler agora o profeta Isaías. A gente não vê isso. E não vê porque não tinha, né? Manuscritos, gente, eram coisas consideradas sagradas. Você não ia numa banca e comprava um manuscrito. Os melhores manuscritos estavam guardados onde eles eram usados oficialmente, ou seja, como o Danilo mencionou, em sinagogas, em locais onde, por exemplo, ao lado do trono do rei tinha que ter um manuscrito, né? O livro da lei. Então, eu creio que a Bíblia chegou até nós por causa de homens e mulheres de Deus que creram e que foram tementes a Deus e que, se possível, dariam a vida para preservar e guardar um manuscrito que eles sabiam tinha uma origem confiável, né? Então, isso é muito importante, associar o manuscrito com alguém, um homem e uma mulher de Deus que cria. Eu estou falando de mulher aqui de Deus porque estou lembrando da Hulda, né, que foi, no momento importante, consultada para saber se o texto era a palavra de Deus ou era uma receita de bolo, né? Que quem foi consultar não sabia nem o que era. E a Hulda foi disse: olha, isso não só é a palavra de Deus, mas vocês estão passíveis de todas as condenações que esse texto fala, né? Então, eu acho que é um testemunho de fé, um testemunho de pessoas que creram na palavra de Deus e, por amor às gerações futuras, né, se dispuseram a guardar, copiar e divulgar a palavra de Deus. Né? Então, diga, Ah, Danilo. não, estava vendo aqui algumas perguntas no chat. Algumas pessoas perguntaram sobre outras versões e outras traduções da Bíblia. Então, perguntaram sobre a Septuaginta, a Peshitta, e também sobre até os manuscritos de Qumran e se isso afetou a nossa compreensão da Bíblia. Na verdade, é muito interessante ver. Aliás, deixa eu parar um pouquinho aqui e explicar o que são, né? A Septuaginta, como o Daniel disse, é uma série de versões da Bíblia que foram traduzidas ao grego. E isso é muito interessante porque o próprio Novo Testamento cita a Septuaginta. Então, o Novo Testamento já cita uma tradução do Antigo Testamento, né? Mostrando que, sim, isso faz parte do plano de Deus aí. Mas aí nós temos outras traduções e outras versões em outras línguas. Tem o Targumim, que foram traduções em aramaico, tem a Peshitta em siríaco, que é uma versão também do aramaico. Tem, mas sobre a preservação da Bíblia, como o Daniel falou,
Sim, é muito interessante que quando nós olhamos, por exemplo, nos manuscritos que nós temos, que nós tínhamos até 1947, certo? Os manuscritos que nós tínhamos eram manuscritos que já de 600 a 800 anos depois de Cristo. Então, como que a gente pode saber que aqueles manuscritos realmente eram fiéis e verdadeiros? Bom, em 1947 encontramos as cavernas de Qumran e continuamos encontrando. Eu acho que a última caverna de Qumran, a 12ª, foi encontrada em 2019, se não me engano. Então, nós ainda estamos encontrando algumas coisas ali. Não pergaminhos mais, mas encontramos artefatos arqueológicos. É bem interessante. Mas esses pergaminhos que foram encontrados lá em Qumran, então, muitos deles, não todos, mas muitos deles comprovam que o texto que nós temos é exatamente, ou bem semelhante ao texto antigo que se tinha no primeiro século, que se tinha nos tempos de Jesus. Agora, sim, existiam outras versões, outros textos ali em Qumran? Sim, mas aqueles outros textos, geralmente, pelo que eu entendo aqui, tenho lido algumas coisinhas aqui e ali, mas pelo que eu entendo das revistas arqueológicas que eu tenho lido, aqueles textos que divergem foram encontrados em lugares que mostrava assim, esses aqui não são autoritativos. E os autoritativos são justamente aqueles que vieram até nós. Então, isso é muito interessante também, para ver a preservação das escrituras ao longo de tantos anos aqui, e também sobre a Septuaginta, sobre como que as traduções foram utilizadas até mesmo no Novo Testamento. Então, tudo isso é muito importante a gente saber. Isso. Ô, Mauro, a prática também, o Danilo está falando aí, estou lembrando pessoas que criam e usavam manuscritos para compartilhar a palavra de Deus, eles tinham também o cuidado de eliminar cópias que eles suspeitavam ter erros. E como eles não queriam simplesmente jogar fora, enterrar, queimar, jogar num buraco, eles guardavam num depósito chamado Genizá. E então, depois de séculos, as pessoas acham esses depósitos, olha que maravilha, né? Quantos manuscritos. Mas é exatamente os manuscritos que eles guardaram porque não eram confiáveis. Então, os que são e os que foram confiáveis, eles estavam em uso no templo, em uso nas sinagogas, ou então em possessão de pessoas que criam, né? O texto base, por exemplo, da nossa Bíblia hebraica, pertenceu a um cara chamado Samuel Firkovich. Ele era um colecionador e ele, quando viu que estava chegando o dia da sua morte, ele doou esse manuscrito para uma biblioteca, né, em Leningrado. Está lá até hoje, né? Mas você vê, é alguém que tinha um respeito pelo texto sagrado, é alguém que queria que aquilo ficasse preservado, né? Então, encontrar textos hoje, as pessoas sempre perguntam, né, Danilo? Mas se encontrar um manuscrito da Bíblia que ninguém nunca viu, né? Será que vai mudar o Evangelho? Será que vai mudar o Evangelho de Mateus, de Marcos? Gente, os textos que são autoritativos, eles são textos que permaneceram em uso frequente. Tá? Então, quem conhece a história da transmissão dos textos sabe que texto que foi colocado de lado ou por ter identificado algum erro, alguma situação anômala, e aí eles não tinham nem tempo, nem interesse de procurar onde estava o erro e corrigir. Não, eles já descartavam. Tá? E vocês devem saber, né? Textos como o Pentateuco, eles já tinham até a marca, sei lá, a metade do Pentateuco é a letra tal. Então, se ele chegasse naquele ponto e não fosse a letra, eles nem preocupavam em procurar onde estava o erro. Não, já descarta. Não vamos perder o tempo com isso, né? Então, tinha um cuidado muito grande. E eu repito, né? A Bíblia chegou até nós por causa do amor que nossos pais tiveram pelas gerações seguintes e pelo temor que eles tinham a Deus. Do contrário, olha, nós estaríamos aqui ainda decifrando hebraico, né, do tempo de Davi. Então, o Códice Leningradenses, que o professor Daniel acabou de
de citar, que é o códice mais completo que nós temos do Antigo Testamento, só para o nosso ouvinte ter ideia, né? Ele data do ano 1000 depois de Cristo. Ou seja, antes... 1008, para ser mais preciso. Preciso. Antes do ano 1008, a gente não tinha nenhum texto completo, um códice completo do Antigo Testamento. Isso fez com que, principalmente, os descrentes desacreditassem profundamente da veracidade do texto bíblico. Não, olha, não tem um códice completo, não tem nada inteiro. Surgiram ao longo do tempo as centenas de teorias, né, de separação do texto, de divisão do texto e etc. E aí Danilo citou, né, Qumran, que foi descoberto aí nos anos 1940, não fazem 100 anos ainda, e de repente eles pegam e abrem um rolo do profeta Isaías completo, com todos esses Isaías que dizem existir aí, os Deutero, Trito, Quadro, Isaías, etc., desmascarando e desmistificando muitas dessas teorias liberais que destroem, né, o texto do Antigo Testamento. Hoje, dando aula de teologia bíblica, né, interessante, na Confissão de Fé de Westminster, para quem não sabe, a Confissão de Fé seguida pelos presbiterianos, o texto diz assim: o Velho Testamento em hebraico e o Novo em grego, faltou o aramaico aí, sendo inspirados imediatamente por Deus e pelo seu singular cuidado e providência, conservados puros em todos os séculos, são por isso autênticos. Então, nossos irmãos já tinham essa imensa preocupação em deixar claro para nós, né, a origem e a história e como a Bíblia chegou até nós nos seus originais, nos seus manuscritos, e como então nós passamos a partir de um determinado momento, quando a língua comum deixa de ser o grego, ou já havia deixado de ser o próprio hebraico, ela passa a ser traduzida, porque as pessoas não tinham mais acesso à escritura. Um dado interessante é que até no século passado, em muitos lugares no mundo, onde ainda o catolicismo era dominante, o texto da Bíblia não era algo para as pessoas, para os fiéis. Ele era só para os clérigos. E a própria missa, ela era rezada na língua latina, em latim, para que essa linguagem sagrada ficasse reservada apenas aos clérigos. Essa é a grande diferença, né, da doutrina protestante, da doutrina da reforma protestante, quando trouxe a Bíblia para os crentes. No sacerdócio universal fica clara essa doutrina do chamado livre exame das Escrituras. Todos os crentes, eles não só têm o direito de examinar a Escritura, como têm a obrigação de examinar as Escrituras e conferir a Escritura com Escritura. Então, nós temos aí muita base, né, para entender como a Bíblia chegou até a gente, e isso é muito importante. Essa Bíblia que você pega aí, essa tradução que você pega aí, não tome isso com descaso, porque houve muita história para que isso chegasse até as nossas mãos. Essa pergunta aí não está no nosso script, mas eu vou fazer para vocês agora, né? Para traduzir um texto, a gente precisa usar, em geral, uma teoria de tradução. O professor Danilo, por exemplo, está num comitê de revisão da NVI, né, Danilo? Isso. Então, a NVI é uma tradução, mas ela tem uma teoria de tradução, né? A nossa João Ferreira de Almeida, ela é uma tradução que vai, ao longo do tempo, o professor Daniel já falou isso, ela vai sendo atualizada, não a Bíblia, tá? Porque falaram aí que tinha que atualizar a Bíblia, não. Atualizar a tradução, ela vai sendo atualizada para que as pessoas possam entender. Se você pegar essa versão aí de João Ferreira de Almeida, que o Daniel viu aí de 1870, você vai entender quase nada. A linguagem era diferente. Então, fala um pouquinho para nós, quais são essas teorias de tradução? O que um tradutor precisa fazer
para entregar esse texto que nós temos e recebemos em diferentes traduções e versões nas nossas mãos. Uhum. Existem dois tipos aqui. Eu vou... Só que não é que você vai ser ou um ou outro. Existe todo um gradiente aqui entre o tipo de tradução, que é uma tradução formal, e o tipo de tradução, que é uma tradução dinâmica. Tá? Qual que é a diferença entre uma tradução formal e uma tradução dinâmica? A tradução formal vai se ater à forma da língua fonte. Então, no caso, o hebraico ou o grego, enquanto que a tradução dinâmica vai tentar não traduzir a forma da língua fonte, mas vai traduzir o sentido da língua fonte de uma forma a ser inteligível na língua alvo, no caso, o português. Eu falei várias coisas aqui, vários termos meio técnicos, deixa eu explicar como que isso funciona de uma forma um pouco mais prática. Eu mencionei antes ali a palavra saudade, né? Então, olha, se eu for completamente formal aqui, na hora de traduzir saudade para uma outra língua, eu vou ter que falar naquela língua, olha, é aquele sentimento que se tem quando você sente falta de alguém. Isso é uma tradução extremamente formal, que explica o que a palavra significa, porque não existe aquela palavra na língua fonte. Só que, se existe alguma expressão naquela língua que diz, eu sinto falta de você, em vez de eu tenho saudade de você, eu vou traduzir como eu sinto falta de você, em vez de eu tenho saudade de você. Isso faz sentido para quem está lendo, e você não precisa parar e ficar pensando, mas que sentido é esse? Não é a mesma coisa que eu sinto falta de você, né? Então, essas questões aí são questões de filosofias de tradução. Isso vai mudar, por exemplo, lá em João capítulo 1, versículo 1. Nós temos, no princípio, era de acordo com a Ara, verbo, certo? E, de acordo com a NVI, seria, no princípio, era a palavra. Então, nós temos, um vai traduzir com verbo, outro vai traduzir com palavra. Por quê? Porque a Ara, por exemplo, ela diz, olha, isso vem... A palavra grega aqui, a palavra logos, sim, significa palavra? Sim, mas é mais do que isso. É algo que mostra algo verbalizado, algo comunicado. Né? Então, nesse sentido, eles utilizaram a palavra verbo, não a classe gramatical. Mas foi justamente por isso que a NVI decidiu não traduzir com verbo. Por quê? Porque verbo comunica, hoje em dia, nos nossos dias, uma classe gramatical de ação, né? Então, a NVI disse, olha, nós não queremos confundir as pessoas aqui, vamos traduzir com palavra, em vez de verbo. Então, qual tradução está correta? Qual tradução é a melhor? Depende. O que você quer saber? Você quer saber o sentido do texto ou a forma do texto? E essas, então, são as filosofias diferentes aí dessas traduções, mas, ao mesmo tempo, você pode ter traduções que são mais dinâmicas do que a NVI, e você pode ter traduções que são mais formais do que a ARA. Então, por exemplo, a Almeida Revista e Corrigida vai ser mais formal. Uma interlinear vai ser ainda mais formal. Acaba nem sendo uma tradução mais. Por quê? Porque na interlinear você tem a palavra grega em cima a palavra em português, certo? Palavra por palavra você tem ali tudinho, mas se você for ler só a parte em português de uma interlinear, não faz sentido nenhum em português, né? Só que é uma tradução muito formal. Já uma tradução completamente dinâmica, lá para o outro lado agora, em certos casos, ela traduz tanto o, entre aspas aqui, sentido do texto hebraico ou do texto grego, que você acaba olhando para o texto hebraico, o texto grego, e fala assim, mas de onde que isso veio, né? E nesse caso, então, a gente tem algumas paráfrases, como, por exemplo, a mensagem. A mensagem é muito dinâmica, ela fala de uma forma muito fácil de entender, mas ela mesma se diz não ser uma tradução. Ela diz que ela é uma paráfrase. Por quê? Porque ela pega o sentido do texto e comunica o sentido desse texto aí para nós. Desculpa, eu entrei aqui na próxima pergunta, Mauro. Mas está ótimo, vamos caminhando. Alguém estava
perguntando o que era NVT, né? A nova versão transformadora pela Mundo Cristal. Eu diria também, concordo com tudo que o Danilo falou, e eu tenho observado também, nos meus 30 anos aí de caminhada com isso, que, olha, eu desafio para cada, às vezes, exemplo que as pessoas me dão, né? Eu digo pessoas não especialistas, as pessoas da igreja, a versão corrigida ela é mais formal. Depende de qual texto você está, porque todas elas têm momentos em que elas são formais, tem momentos que elas dão a sua guinada mais dinâmica, e eu tenho achado cada vez mais difícil manter a mesma opinião sobre, por exemplo, eu gosto muito de olhar a corrigida, revista Almeida Corrigida, por causa da exegese dela, mas a linguagem ela é bem obsoleta. Mas depende de onde você está. Tá? Então, eu não assinaria embaixo para dizer que as versões todas, a Almeida Corrigida, ela é formal. E sei lá, a NVT ou a Almeida Nova Almeida Atualizada, ela é mais dinâmica. Olha, quem fala isso e conhece o grego, o hebraico, o aramaico, sabe que não é verdade. Porque muda de texto para texto. Você está em Salmos é uma coisa, você está em Colossenses é outra, você está no meio de Jeremias é outra. Então, a gente tem que... a gente não pode valorizar demais isso, essa é a minha opinião, porque isso muda bastante, especialmente para quem conhece as línguas originais. Tá? E eu repito, né? Versões são excelentes estratégias para a gente aprofundar o nosso conhecimento na palavra de Deus, porque você pega boas versões, como a NVI, a NVT, que foi mencionada aqui, e você começa a ver as diferenças. E quando você vir uma diferença, você fica já preocupado e começa, então, a investigar mais, tá? E tem diferenças que são, assim, dentro da própria tradição. Almeida, você encontra lá o Salmo 127 falando que ao seu amado ele dá enquanto dorme, né? Aos seus amados, né? A revista atualizada fala isso. A revista corrigida coloca o amado no singular. Ao seu amado ele dá enquanto dorme. Não serão envergonhados, né? A atualizada coloca não será envergonhado. Então, essas mudanças, você vai vendo, poxa, peraí, é a mesma versão, é Almeida. Como é que eles estão trocando desse jeito as palavras, né? Colocando o verbo ora no plural, ora no singular? Isso é mudança grave, né? Mas, como eu disse, cada tradução tem a sua teoria, mas mesmo assim, eu não sou tradutor e não faço parte de nenhuma equipe. Eu vejo só o resultado, né? E o resultado que eu percebo até hoje é isso, né? Todas as traduções, ela tem mais ou menos, é uma coisa muito fluida, né? São Mas, assim, generalizações, né? generalizações, né? Sim. Algumas coisas interessantes, né, sobre traduções e versões e a história, né? Há algumas leituras feitas, por exemplo, sobre as tentativas, né, da versão corrigida e fiel. Olha o nome, é corrigida. Então ela precisou de alguma correção em algum momento, né? Mas ela foi corrigida fielmente. É óbvio que por trás das traduções, elas têm, além das teorias, elas têm os manuscritos, né? E a gente tem gamas de manuscritos que podem trazer diferenças na tradução, dependendo da opção feita pelo tradutor em cima dos manuscritos. Isso é importante de entender. Outra coisa que não vejo muita gente falando sobre isso, mas uma das tentativas que existia, pelo menos nas versões mais antigas da Almeida Corrigida, era de buscar a formalidade e, por exemplo, no Antigo Testamento, a língua hebraica ela segue a sequência
verbo, sujeito e objeto, né? No português, nós temos sujeito, verbo e objeto. Essa é a maneira normal da língua fluir. O que acontece? Na revista aí, corrigida, a dificuldade da formalidade é porque ela muitas vezes tenta seguir essa ordem da língua original no hebraico. Então, quem sabe hebraico, quando vai ler a revista corrigida, você vai batendo o hebraico, porque é muito mais fácil de bater o hebraico nesses casos. Algumas versões da corrigida, elas trazem um tipo de chave, na verdade, que no Novo Testamento, geralmente essas chaves elas são relativas a diferentes manuscritos faltantes em alguns, textos faltantes em alguns manuscritos. Mas, no Antigo Testamento, é muito interessante que, em algumas dessas versões mais antigas, o colchete vinha para dizer que o verbo não existe na língua hebraica, ele não está lá. Então, no hebraico, muitas vezes, o verbo ser, ele é implícito, ele não é explícito, mas para traduzir, não dava para traduzir sem colocar o verbo. Então, eles colocavam um colchete, colocavam o verbo ali para o leitor saber que aquele verbo não estava lá no original, mas que não tinha jeito de traduzir sem esse verbo, né? Então, óbvio que você encontra essas diferenças, né? E essas orientações, e as atualizações, em geral, elas são atualizações de linguagem e não necessariamente de tradução. Por exemplo, nós temos agora a versão mais recente da Sociedade Bíblica em cima de João, é a NAA, Nova Almeida Atualizada. E algumas coisas são interessantes sobre a famosa ARA, que é a versão mais usada no meio evangélico brasileiro em geral, por presbiterianos, por igrejas tradicionais, históricas tradicionais, exceto a Assembleia, que muitas ainda usam a versão corrigida, que é a mais difícil de ler. Uma dos elementos presentes na Almeida Revista e Atualizada é que, como as pessoas não tinham Bíblia, não tinham acesso à leitura, foi feita nela uma harmonização de linguagem para que ela fosse ouvida, porque ela era lida diariamente no rádio. Então, ela tem uma beleza na língua, evita os cacófatos, evita uma série de coisas para que ela pudesse ser fluida para as pessoas ouvirem nas suas casas pelo rádio. É um fenômeno aí do começo do século XX, meados do século XX. A NAA fez o quê? Ela tirou um pouco da linguagem formal, reduziu vocabulários difíceis, né? A nossa Bíblia continuava trazendo beneplácito. Ninguém sabe o que é beneplácito hoje, né? Então, ela fez essa modificação, né? Trazendo um vocabulário mais contemporâneo, e passou a usar os pronomes pessoais de maneira bem coloquial, você, porque a gente usa isso, é você mesmo, e as pessoas, quando conversavam no Antigo Testamento, elas não conversavam no inglês da King James, eles usavam o vocabulário comum deles naquela época, e para nós hoje a gente chama você. Entretanto, manteve alguma formalidade nos discursos de Jesus, porque a gente se sente desconfortável ao ouvir uma referência a Jesus como você, né? E também ao Senhor no Antigo Testamento, ou seja, ela trouxe um equilíbrio aí, tentou trazer um equilíbrio entre essas coisas. Então, era alguma coisinha, algum pensamento aí que eu tinha para trazer sobre esses elementos que são importantes, né? Mauro, uma pergunta que eu achei muito interessante nesse tema ainda que nós estamos falando, veio aqui do Gustavo no YouTube,
Diz, uma tradução dinâmica não traria a ideia de interpretação? Até que ponto esse sentido do texto é confiável? O sentido do texto não seria mais claro ao recorrer à exegese? É uma ótima pergunta que ele fez ali, né? Olha, será que quando a gente faz uma tradução dinâmica, nós não estamos interpretando o texto? Toda tradução é uma interpretação. Toda tradução, dinâmica ou formal. Por exemplo, eu estava lendo recentemente, eu gosto de ler algumas porções pequenas da Bíblia em hebraico todo dia. Estava lendo a história de Elias, certo? E ali, em 1 Reis, capítulo 17, versículo 12, existe uma referência, a viúva está falando ali sobre alguma coisa que ela ia fazer, e ela e o filho iam morrer, certo? Eu estou pegando aqui alguns gravetos e tal, e nós vamos pegá-lo, e nós vamos prepará-lo, e comeremos dele e morreremos. Mas o que é esse ele, o que é prepará-lo? O que é esse pronome aí? Ao que esse pronome se refere? Na língua hebraica, isso estava claro, certo? Para os ouvintes daquele tempo. Nós, hoje em dia, não sabemos o que era. Então, algumas traduções colocam uma refeição. Eu vou preparar uma refeição. Outras traduções colocam, vou preparar um bolo. Outras colocam, vou preparar um pão. Tá, tudo na mesma área aí, faz sentido, né? A gente não precisa ficar indagando aí o que é explicitamente esse negócio. Só que todas as traduções formais e dinâmicas têm que escolher alguma coisa em português e inserir ali. Eu preciso fazer uma interpretação. É um bolo? É um pão? É uma refeição? O que são os materiais que ela tem na mão? Seria a farinha e o óleo? É o que então? Então, toda tradução faz uma interpretação. E é necessário fazer interpretação. Agora, ao mesmo tempo, nós queremos também tomar muito cuidado para não fazer tanta interpretação que a nossa tradução vira agora, né, as notas exegéticas de Danilo, e não uma tradução que comunique da melhor forma possível o texto hebraico. Mas isso é até uma questão de linguagens em si. Por exemplo, a língua russa tem duas palavras diferentes para azul. Tem azul claro e azul escuro. Nós usamos a mesma palavra, certo? Mas para eles são duas cores completamente diferentes. Já a língua hebraica tinha uma palavra para marrom e vermelho. E aí? Quando a gente vê, por exemplo, Davi, que era ruivo, será que ele era ruivo ou será que ele era moreno? Qual que é a melhor tradução nesse contexto, né? Olha, nós não sabemos, porque a língua hebraica não distinguia essas duas cores como nós distinguimos, mas nós precisamos tomar uma decisão na hora de fazer a tradução. É necessário simplesmente por causa das línguas diferentes que nós temos. Isso é muito importante mesmo. Algum detalhe aí, professor Daniel? Eu estou pensando aqui, né? E eu sempre sou grato ao nosso bom Deus que comunicou uma mensagem que ela é multiforme. Ela não depende nem de um versículo só, nem de um livro só. A Bíblia, falando de bolo, né, Danilo? A Bíblia, ela não é uma receita de bolo, que se você errar a quantidade de açúcar, vai virar uma coisa horrível. Não. Hebreus fala que Deus revelou de muitas formas, de muitas maneiras, ao longo dos séculos. Então, para quem gosta de criar caso, fica pensando, mas lá no Evangelho de João eles mudaram isso, botaram aquilo, e essa Bíblia é do diabo, né? Não é assim, gente. A verdade da Escritura, ela foi muito bem estruturada ao longo dos séculos. Há uma progressão da revelação. Então, e o Evangelho de João, inclusive, termina dizendo que há muita, não é pouca não, há muita coisa que Jesus fez que não foi escrita, ficou de fora. Então, se fosse o fato de faltou um pedacinho, por isso a versão não presta, então, o que você diria de João, então? Ele falou que tem muita coisa que, e não foi que os discípulos falaram, não, que Jesus falou.
né? A gente fica olhando para o restante da Bíblia, né? Tem tanta coisa que podia ser cortada para caber essas palavras de Jesus, né? Por exemplo, os discursos de Eliú, os amigos de Jó, né? Que só falaram... Podia ter tirado um pouco daquilo para aumentar o conteúdo de Jesus, né? Mas, enfim. As traduções, então, elas manifestam, né, uma iniciativa importante de pessoas que querem tornar a Bíblia mais acessível, mas eu queria deixá-los, né, vocês que nos ouvem, que talvez não tenham acesso ao grego, hebraico, aramaico, vocês têm que confiar nisso, né? A Bíblia, ela é um livro cuja mensagem é multiforme e não depende de nenhum versículo individual e nem mesmo de um livro individual, né? Mas ela as suas raízes, a mensagem, ela é muito bem dividida, equacionada no todo das Escrituras. Então, o professor Daniel usou o exemplo do açúcar ali, mas do fermento é mais sério, né? Do fermento. Do fermento não dá para brincar, não, cuidado. A gente está terminando aqui na igreja a exposição do livro de Levítico, né? E a gente vê, então, várias vezes essas referências, né? São importantes mesmo. Alguém fez uma pergunta aqui: a teologia influencia a tradução bíblica? Se influencia, como isso acontece? Tem um exemplo? Eu vou tentar ajudar aqui o César Augusto dos Santos Amorim, que fez essa pergunta. Olha, se você pegar, já que Daniel citou aquela João Ferreira de Almeida, lá de 1870, se você pegar lá nessa versão de 1870, Gênesis capítulo 50, versículo 20, o texto lá fala o seguinte: aquilo que vós intentastes para o mal, Deus intentou para o bem. Se você pegar todas as versões de Almeida, corrigida, Ara, qualquer uma delas, no início do século XX, elas começam a traduzir o texto assim: aquilo que vós intentastes para o mal, Deus transformou em bem. Isso virou uma teologia. Virou uma teologia. Deus pega uma coisa ruim que a gente faz e transforma aquilo numa coisa boa. O professor João Paulo colocou, inclusive, aí o link de um artigo que eu escrevi sobre esse texto. Se você pegar várias traduções americanas, em língua inglesa, elas falam literalmente o que o texto hebraico diz: aquilo que vós intentastes para o mal, Deus intentou para o bem. Ou seja, havia uma intenção anterior de Deus naquilo. Então, sim, a teologia, ela influencia na tradução, assim como influencia na minha pregação. Quando eu vou pregar, eu estou amarrado aos meus conceitos teológicos na compreensão do texto, tá? Então, sempre a minha teologia terá alguma influência sobre a tradução que eu vou fazer do texto. O ideal, quanto mais eu souber da língua original e conseguir traduzir diretamente dela, melhor. Mas nem sempre é possível. Então, o que a gente pode recomendar, Daniel e Danilo, para as pessoas que não têm acesso às línguas originais, mas que têm acesso a várias versões da Bíblia? Como é que a gente pode ajudar alguém a estudar a Bíblia usando versões da Bíblia? Alguma ideia? Bom, é fazer exatamente isso, né? Estudar usando versões diferentes. Você leia um capítulo ali em uma tradução, pegue outra tradução, leia aquele mesmo capítulo naquela outra tradução, certo? E faça algumas anotações. Vocês vão ver que algumas vezes a mudança é somente de linguagem mesmo. Outras vezes você vai ver uma mudança talvez um pouco diferente aí na questão, por exemplo, de transformar ou intentar. Aí sim a gente tem que talvez perguntar a alguém, né, o que está ali no original. Mas em geral, vendo essas traduções diferentes, vai te ajudar a pensar sobre a Bíblia, a enxergar a Bíblia de perspectivas diferentes. Essas perspectivas são muito úteis. Mas eu diria que esse é um ótimo primeiro passo. O conselho que eu dou é: pegue uma tradução a que você usa na sua igreja, né? E leia com outras versões e vá anotando na sua tradução, né? Aqui, Gênesis
50 foi colocado isso aqui na... Não, então pegue as versões. E outra coisa, não pegue versões assim, por exemplo, Almeida corrigida, Almeida atualizada e Nova Almeida. Isso é tudo a mesma tradição. Pegue, por exemplo, digamos, a Nova Almeida, pegue... Eu vou citar aqui, foi mencionado aqui a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém é uma tradução boa, exceto as notas de rodapé, né? Que é outra. Então, eu não recomendo por causa das notas de rodapé serem ruins e terem informações que não compartilham com a nossa fé, né? Mas a tradução é uma tradução que tem de uma teoria de tradução diferente. Então, pegue traduções diferentes. Então, eu aconselho, não Bíblia de Jerusalém, mas a Nova Almeida, a NVT e a NVI, por exemplo. São traduções que têm já uma linha, né, de abordagem diferente. Então, você vai poder aproveitar mais dessa diferença. Agora, quando você pega tudo da mesma tradição, você não vai ver muita diferença, né? Mas anote, porque a mente esquece, né? Então, isso que o Mauro falou, por exemplo, é um ponto. Isso que ele falou tem centenas de milhares de locais que você vai ver coisas assim, e com o tempo, se você lê a Bíblia constantemente, você vai acumulando um conhecimento de várias versões, né? Por sinal, nesse texto que eu citei, de Gênesis 50, 20, a única tradução contemporânea que corrige esse problema é a NVT. De todas as traduções, a única que faz a correção de Gênesis 50, 20 é a nova versão transformadora. E a nova NVI que está saindo, se Deus quiser, o ano que vem. Também. Opa, olha aí, vem correção aí, né? Uma coisa, um detalhe importante sobre o que o Daniel falou da Bíblia de Jerusalém, eu particularmente gosto de usá-la por um detalhe. Hoje está melhor, mas ali na década de 80, 90, quando eu comecei a estudar mais academicamente a Bíblia, os textos da Bíblia, gente, eles eram toda uma mancha gráfica, assim, uniforme, era uma coluna de texto, assim, de cima e embaixo. Se você quisesse descobrir um parágrafo na Bíblia, você tinha que procurar uma letra minúscula que tivesse em negrito. O negrito, em algumas versões, era a indicação de mudança de parágrafo. Era só o que você tinha, era aquele texto corrido, assim. E a Bíblia de Jerusalém, ela tem uma mancha, onde é poesia, onde é texto onde é narrativa, onde é diálogo, né? Mas não são só as notas, viu, Daniel, que são preocupantes. Uma coisa que é preocupante na Bíblia de Jerusalém é que a opção da tradução, 99% é pela Septuaginta. Então, ela vai traduzir o texto da Septuaginta e não o texto hebraico. Então, ela vai fazer. E algumas versões da Bíblia de Jerusalém trazem a anotação, mas outras não trazem a anotação. E quando não traz a anotação, o leitor não tem como saber. E aí ele começa a ler a Septuaginta ao invés de ler o que vem do texto hebraico. E isso aí pode realmente ser um problema. Danilo, uma pergunta aqui. Você sabe se nessa revisão da NVI, você sabe como é que ficou Oséias 6, 7? Não. Eu posso até procurar, mas não sei não. Depois fuça para mim, porque esse é um texto importante na teologia bíblica, quando o texto lá diz na cidade em Adã, ou em Adão, né? E a NVI quase sempre, as edições, eles fizeram a tradução por uma proposta do editor da BHS na cidade de Adã, ao invés de ser Adão. Então, eu estou curioso para ver como é que vai vir. Oséias 6,7, você depois descobre a cola aí para mim. Descobri e passo para você. Ok, gente. Então, agora, já demos aí uma ideia. Quais as traduções, né, você talvez pode usar para fazer uma leitura comparativa. E aí, logo no comecinho, alguém fez essa afirmação, né? Eu espero sair dessa live sabendo qual é a melhor
tradução da Bíblia em português. Muito bem. E aí, os senhores agora têm o veredito. A gente vai fazer por voto ou vai fazer por enquete? Qual que é a melhor tradução? Como é que a gente faz? A gente já falou rapidamente, mas vamos terminar aí com essas ideias. Eu recebo essa pergunta várias vezes, os alunos insistem quando eu dou essa resposta, mas eu vou dar a resposta mesmo assim. Melhor para quê? Né? Melhor para quê? Você quer a melhor versão para quê? Você quer a melhor versão para entender a língua original? A Almeida, Revista e Corrigida, é muito boa nisso. Você quer uma melhor tradução para, como o Mauro disse, né? Para ser lida, para ser poética. A Ara é muito boa nisso. Você quer a melhor tradução para você evangelizar alguém que nunca ouviu de Deus na vida? Bom, talvez uma NVT, uma NTLH vai te ajudar nisso, né? Então, melhor tradução para quê? Mas agora, todos nós sabemos que a NVI é melhor, né? Já que eu estou trabalhando nela. Não, não, não é não. Mas a NVI, a ARA, a NVT são todas boas, mas para propósitos diferentes. Eu diria, inclusive, na nossa igreja agora, eu tomei a opção também por uma versão, e não vou falar qual é, não, mas e uma das coisas é que nós tomamos a decisão de escolher uma Bíblia que nos prepare para fazer a transição dessa geração com a próxima. Então, a gente decidiu que não é a leitura e a versão que eu gosto. Eu quero saber se os meus filhos, e eu estou mais interessado em ver que o meu filho e o meu neto vai continuar lendo, amando e obedecendo Deus revelado nas Escrituras do que eu, se eu gosto ou não da tradução, isso é menos importante para mim. Então, pensando nisso, a gente escolheu uma tradução que é uma linguagem mais acessível, né, visando exatamente esse futuro, né? Você mencionou aí, Danilo, a NVT ou NTLH, mas são bem diferentes, a NVT e NTLH, né? São bem diferentes. Depende de quem você com quem você vai falar ali. A NVT ainda está um pouquinho mais, assim, formal, né? Comparado com a NTLH, né? Sim, a NVT é mais formal. A NTLH é bem mais dinâmica, mas, de novo, depende com quem você vai falar. Você pode falar que não conhece nada do cristianismo, mas tem um grau de educação maior, né? Você pode ter um grau de educação menor também. Isso também influencia qual que seria a melhor tradução naquele caso. E pessoalmente, né, assim, eu dou aula de hebraico, eu conheço, sim, mas eu escolhi agora mudar para a nova Almeida atualizada, não é porque é a melhor versão, é porque eu quero perder os vícios de leitura. Essa é outra coisa boa. Quem nasceu lendo uma versão vai morrer lendo a mesma versão, eu tenho quase certeza de que ele já tem uma leitura viciada, ele não consegue ver mais nuances interessantes na Bíblia. Então, eu tomei essa decisão, e também depois de ler a introdução, né, que aparece as 20 razões por que a NAA foi feita, né? E uma das coisas que me preocupava eu não gosto de traduzir, deixar de usar o tu e o vós para usar o você, tá? Mas a introdução lá fala que eles não fizeram essa mudança quando referindo-se ao Senhor, a Deus, e também nem em textos que já eram textos mais consagrados, né? Então, essa é a razão que eu escolhi a NAA, né? Por causa dos meus filhos e netos e por causa do vício de leitura, né? Uma nova versão abriria os meus olhos para novas mensagens. Muito bem, senhores. Eu acabei negligenciando uma parte importante aqui da nossa live, que era falar um pouquinho sobre os cursos do Andrew Jumper. Primeiro, você pode ir no site do Andrew Jumper, e lá no site do Andrew Jumper nós temos a nossa revista teológica, a Fides Reformata. Nosso site é cpaj.mackenzie.br. Indo aí no nosso site, você vai ver lá a Fides, você vai encontrar os cursos que o Andrew Jumper oferece, e vai ver também quais são os processos seletivos que estão abertos no Andrew Jumper.
até dia 31, nós temos o processo seletivo aberto para 2 dos nossos mestrados, o mestrado em divindade na versão online e na versão híbrido. Você pode ir lá, se inscrever, e no ano que vem você começa a estudar conosco. Então, atente para isso. Também estão abertas as inscrições para o nosso doutorado em ministério. É um curso de capacitação ministerial no mais alto nível que a gente tem, e você, pastor, pode se beneficiar grandemente deste nosso programa. Temos também aberto as inscrições para o nosso EEC, nosso curso de especialização em educação cristã. E se você perguntar lá para a gente está aí com algumas possibilidades abertas de promoção, nos valores. Você é muito bem-vindo para conhecer. Vá no site, conheça, e depois nos faça as perguntas. E todos os meses a gente começa novas turmas dos nossos cursos de EAD. Nós temos, no nosso EAD, nós temos teologia sistemática, teologia bíblica, teologia aplicada, nós temos missiologia e nós temos exposição bíblica. Então, esse é um curso bem dinâmico, você termina em cerca de 12 meses, você completa os ciclos de cada um desses programas e pode aprender e crescer muito. O que você precisa saber? Você precisa saber... Você precisa ter um curso superior para poder estudar em algum dos nossos cursos aqui no Andrew Jumper, tá bom? Inscreva-se no nosso canal, clica no sininho, faz todo esse ritual aí, porque você vai também se beneficiar das nossas lives aqui todas as segundas-feiras. Colegas, deixem aí o seu boa noite, a sua palavra de despedida para o nosso público que nos acompanhou aqui até agora. Gente, boa noite, obrigado pelo privilégio, é sempre bom poder ser útil em alguma maneira, né, com as dúvidas que surgem. Como vocês sabem, infelizmente não dá para responder todas as perguntas, mas depois você pode criar o bom hábito de acompanhar as nossas lives e também os nossos cultos às quartas-feiras pela manhã. E essas perguntas aí, geralmente, elas acabam pipocando e transformando em comentários, mensagens, tá bom? Então, um abraço e obrigado pela sua audiência. Obrigado a todos. Eu notei aí que tinha alguns alunos e ex-alunos meus no chat do YouTube, então gostaria de dar um grande abraço aí para vocês, ibelinos e ex-ibelinos. É muito bom tê-los aí. E também para os demais que nos assistem, agradeço muito as perguntas, foi muito bom estar com vocês. Espero que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito bem, agradeço aí os nossos colegas todos que participaram conosco aqui na live, participaram do chat, os professores do Andrew Jumper, eu vi aqui professor Eber, professor Dario, professor João Paulo, professor Solano, que nos acompanharam aqui nessa noite, pelo menos foi os que eu observei, e agradeço a todos vocês. Eu queria deixar como uma palavra última aqui, uma lembrança. Primeiro, certamente sejamos gratos, porque Deus, na sua bondade, Ele preservou essa palavra, como a gente ouviu lá no começo, quando Paulo dizia essas palavras, transmite a homens fiéis, ela foi transmitida, elas foram grafadas, elas foram preservadas, e ao longo da história nós continuamos recebendo as bênçãos dessa palavra escrita de Deus que chega e passa de geração em geração, para que nós possamos conhecer o Evangelho, para que nós possamos conhecer o Verbo, a palavra, o Senhor Jesus Cristo, que nos traz a sua salvação. Então, que Deus te abençoe. Continue lendo essas versões, essas traduções da Bíblia, porque elas serão grande bênção na sua vida e para o seu crescimento. Uma boa noite, que Deus abençoe a todos com bom descanso. Boa noite.